Olá, gente, tudo bem? Você tem dúvida sobre vistoria de entrada para locação? Você começou uma locação, você é locatário, e você está agora na saída sendo cobrado por muita coisa que você não concorda? Você é locador e você está tentando cobrar do locatário um monte de danos que ele causou no imóvel, você está tendo dificuldade e você não tem vistoria de entrada? Então, assista esse vídeo até o final, que a gente vai explicar para vocês quais são as consequências de não ter uma vistoria de entrada. E o que dá para ser feito nesse cenário? Não tenho vistoria de entrada, o que dá para ser feito? O que eu devo fazer nas próximas locações? Então, fique até o final para você saber sobre isso, tá, gente? Então, eu sou a Jéssica, eu sou corretora de imóveis, eu sou vistoriadora de imóveis, tá? Então, eu faço vistorias para imobiliárias, faço vistoria para proprietários, faço contestações de vistorias para locatários também, que não concordam com a vistoria de entrada, pareceres, quando, por exemplo, um locatário, ele entende que está sendo cobrado de forma excessiva na saída, a gente consegue, com base nos documentos que ele tem, nas vistorias, elaborar uma defesa para ele, para tentar um diálogo com o locador, com a imobiliária, para diminuir essas cobranças ou até mesmo extinguir elas, né? A gente também já atua como assistentes técnicos, eu falo a gente porque é o Wagner e eu, tá? Nós dois. Nós atuamos como assistentes técnicos, né, em alguns processos. O assistente técnico é a parte que defende ali uma das partes. Então, a gente tem uma vasta experiência em vistorias de imóveis para locação. Eu mesma gosto muito disso. E o que eu mais gosto na vistoria, que infelizmente não é o que a gente vê no mercado hoje imobiliário, mas deveria, e até por isso que a gente tem um canal, é a imparcialidade. A vistoria, gente, é uma prova que deveria ser imparcial. É algo que deveria salvar as locações. Não deveria ser esse absurdo que é de processos, de problemas que a gente vê nos tribunais por causa da vistoria. Não, a vistoria, ela tinha que ser uma aliada da locação. Porque ela é uma prova. E, gente, quando você tem uma prova, o que serve? Para que serve uma prova? Não é para provar algo, não é para que fique documentado algo sem ter nenhuma dúvida, sem ter brecha para discussão? Pois é, mas infelizmente hoje nós temos vistorias mal feitas, vistorias feitas na correria, cheia de erros, parciais, tanto para uma parte quanto para outra. Desculpe os locadores, mas muitas vezes mais parcial para o locador, tá? Mas não é sempre, tá? Às vezes você pega ali uma pessoa que faz a vistoria, não sabe fazer, faz correndo, e aí não é nem que é imparcial, parcial. A vistoria é tão mal feita que prejudica também o locador, porque não colocam detalhes que são importantes e na saída você não consegue comprovar aquilo ali, não consegue cobrar do locatário. Então, nós estamos aqui com esse canal para poder ajudar a treinar vistoriadores para que eles façam vistorias melhores, a ajudar locatários que estão sendo lesados, cobrados de forma excessiva, a ajudar locadores e conscientizar a fazer boas vistorias. Boa vistoria, já vou falar para vocês, não é R$ 80, não é R$ 50, tá? É um pouco mais caro, mas o prejuízo que você evita é incalculável, tá? Então, dita essa longa introdução, vamos ao que interessa. Vamos lá, vamos pensar num cenário. Você é proprietário de um imóvel, você alugou um imóvel, e o locatário, né, o inquilino foi lá, pegou as chaves, está morando no imóvel, ele fala para você, vou desocupar. Ok, vamos desocupar. E você vai lá, pega as chaves do imóvel, e quando você entra, o imóvel está todo detonado. Pintura usada, parede rabiscada de giz, de lápis de cor. Pensa o cenário, banheiro todo sujo, box engordurado, vaso entupido, coisa faltando, tudo quebrado. E aí você fala, ok, eu tenho meu contrato de locação, o locatário tem os deveres dele, ele vai ter que deixar o meu imóvel do jeito que estava. Né? A primeira coisa que você pensa, e não é também, geralmente, o que tá nos contratos, né, que o locatário deve restituir imóvel como ele recebeu, inclusive na lei do inquilinato, tá? Dessa forma. É ou não é assim? É assim. Mas como que você entregou esse imóvel? Jéssica, eu entreguei esse imóvel com a pintura nova, entreguei ele todo mobiliado, com eletrodomésticos, com as cortinas limpas, faxinado, imóvel inteiro faxinado, limpeza fina. Tranquilo, vou cobrar dele, vou fazer os orçamentos aqui e vou mandar para ele. Tudo bem. Mas e o locatário, o que ele diz? Como que você entregou? O locatário do outro lado estava falando, não, pintura nova nada.
Quem fez essa pintura aí deve ter sido uma criança de 2 anos, porque estava toda manchada, cheia de risco. O imóvel estava sujo, imundo, tinha até barata aqui dentro. E aí? Quem que tá falando a verdade? Como que você vai provar que você entregou esse imóvel? Você tem a sua vistoria de entrada? Você fez uma vistoria de entrada, locador? Se você não fez uma vistoria de entrada, olha, vai ser muito difícil você conseguir cobrar os reparos desse inquilino. Muito difícil, mas pode ser que você consiga, mas isso a gente vai falar mais pra frente. E você que é inquilino e já tá aí fazendo planos, que legal, não vou pagar nada, descobri o segredo, é só eu não assinar a vistoria, é só eu não pedir vistoria e tá tudo certo. Não é bem assim, tá? Vamos dizer que talvez seja um pouco mais fácil para você, mas não quer dizer que tudo é flores e que você não vai ter que pagar nada. Então assista até o final para você entender. Então vamos começar pelo seguinte: a vistoria de entrada, ela é uma prova antecipada. Como assim uma prova antecipada? Lembra que você, quando faz um contrato de locação, tem a vigência? Quando que vai começar o contrato? Por exemplo, vai começar janeiro de 2020. Dia 13 de janeiro de 2020 vai começar essa locação. Ok? Tudo bem. Então, como que tá esse imóvel dia 13 de janeiro de 2020? Ou pode ser dia 10, né? Que às vezes você faz um pouquinho antes a vistoria. Como que tá esse imóvel? Ah, ele tá com a pintura nova. Então, você faz uma prova, você documenta de forma antecipada como que esse imóvel está sendo entregue. Jéssica, e se eu entregar as chaves para ele e fizer a vistoria depois, 1 ano depois? Dá para fazer? Dá para fazer. Mas não vai mais ter como você comprovar como que esse imóvel estava em 2020. Por quê? Porque primeiro que você já está em 2021, a data já vai ser outra. Já vamos começar por aí. Mesmo que você coloque outra data, você sabe que dificilmente o locatário vai querer concordar com você em assinar outra data. Então já começa por aí, já passou 1 ano. Segunda coisa, durante esse 1 ano, o locatário usou o imóvel. A gente não sabe mais como que esse imóvel estava, ninguém mais lembra como esse imóvel estava. Mesmo que você, o locador, diga que lembra, não tem como você provar, entendeu? Essa é a questão, não tem como você provar como que estava 1 ano atrás. Então, você pode até fazer uma vistoria 1 ano depois, só que vai começar a contar, vamos dizer assim, as responsabilidades do locatário a partir dessa data, no sentido, assim, de prova. Então, por exemplo, se a pintura não está nova, mas está em bom estado, ok, pô, ele está em bom estado, ele não vai poder entregar num estado ruim. Exemplo, a pintura não está nova, né, porque passou 1 ano, mas ela tá com poucas manchas, então você vai documentar com fotos essas poucas manchas e vai escrever parede de alvenaria, com pintura, por exemplo, branco neve, com poucas manchas, manchas a meia altura. Se ele entregar no final com furo, entregar com risco lá na parte de cima da parede, toda rabiscada, e você comparar com as fotos, aí você vai poder cobrar dele. Mas você não vai conseguir cobrar mais nova, entendeu? Por quê? Porque você não documentou como que você entregou. Na verdade, a pintura ainda tem um jeitinho que mais pra frente eu vou explicar. Não é jeitinho errado, tá, locatário? Calma, que eu vou explicar. Não me condene. Então, assim, é uma prova antecipada, porque você precisa comprovar antes de certas ações, entendeu? Antes de você entregar essa posse para o locatário, porque a partir dali, as manutenções, a responsabilidade vai ser dele. Mas para isso, você tem que comprovar que você cumpriu a sua parte primeiro. Então, você está falando, ó, entreguei com a pintura nova, então você tem que comprovar isso para que ele, no final, cumpra a parte dele. Mas como que ele vai cumprir a parte dele se eu não tiver provado que eu cumpri a minha? Compreende? Eu vou mostrar daqui a pouco um julgado para vocês que fala mais ou menos isso. É uma jurisprudência de 2020, a gente está em 2025, tá, gente? Quando eu tô gravando esse vídeo. Mas ela é tão bonita, o jeito que o juiz ali falou, que explica tão bem, que vai explicar além do que eu tô explicando para vocês e vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, entenda isso, ela é uma vistoria feita de forma antecipada. Então, se você tá aí numa locação e a locação ainda não se encerrou e você não tem uma vistoria de entrada, providencia essa vistoria, mesmo que seja com o locatário lá dentro. Não é o ideal, porque vai ter os pertences dele, já vai ter o uso do imóvel e tudo mais, mas ao menos dos males o menor, né? Pelo menos daqui para frente ele vai ser responsável. Então, por exemplo, se a pintura lá tá boa e não tem nenhum furo, se ele furar daqui para frente, aí ele vai ter que arrumar, entendeu? Ele vai lá no final ele vai ter que arrumar, porque pelo menos você está comprovando aquilo ali. Vai ter que colocar um textinho bem produzido, que a vistoria está sendo feita agora, a vigência anterior, e que vai contar o estado do imóvel a partir de agora, e etc, etc. Não é o foco aqui, que eu quero explicar mais sobre as consequências da ausência da vistoria, certo? Dito isso, gente, que vocês entenderam que a vistoria é uma prova antecipada, saibam, por favor, pela milésima vez, todo mundo tem que entender isso.
Vistoria de entrada tem que ser por escrito, tá? Por quê? Eu já vou explicar por quê. Ao menos agora, por agora tem que ser por escrito. Pode ser que desenvolvam novas tecnologias daqui a um tempo, que tenha como você comprovar o estado do imóvel com a anuência ali, com a assinatura do locatário, sem ser por escrito. Porque o que acontece? Quando você faz uma vistoria e você escreve ali, igual eu acabei de citar o exemplo da parede, por exemplo, de alvenaria com pintura nova, branco neve, você tira fotos e você anexa essas fotos em um PDF e o locatário assina, aquelas fotos fazem parte daquela vistoria. E aquele descritivo faz parte de como o imóvel está sendo entregue. Você tem um ok do locatário. Ele pode contestar, né, no prazo lá que você estipulou no contrato, tudo bem. Mas várias coisas ali ele vai concordar. E isso é muito bom. E para o locatário também, para você, o locatário é ótimo. Para ninguém querer cobrar uma coisa de você depois que você não fez, entende? Então é muito bom que tenha vistoria de entrada para ambas as partes. Mas quando você só tem uma foto, ou você tem 500 mil fotos, tem 500 fotos, vamos pensar num cenário assim, 500 fotos. Aí eu não fiz vistoria por escrito, Jéssica, eu tirei umas fotos lá e mandei pro locatário e falei, você está recebendo imóvel aqui conforme as fotos. Qual que é o problema disso? Eu vou mostrar para vocês, olha aqui. Ai, como é que faz aqui? Compartilhar tela, aqui ó, compartilhar tela. Eu vou compartilhar aqui, eu quero mostrar para vocês. Vocês só não liguem, tá? Se eu demorar um pouquinho para achar aqui, porque eu separei 4. Olha só. Estão vendo aí? Então, né? Porque tá aparecendo a tela. Isso daqui é uma jurisprudência. Deixa eu ver de que ano que é. 2020. Olha só. Ação de indenização por locação e tal. Aí, o locador entrou pedindo, né, os reparos. Olha o que ele fala. A ausência de laudo de vistoria inicial e final, ainda não foi feito nem saída. Não fez entrada nem saída. Assinado por locador e locatário, impede a verificação do estado do imóvel no início e término da locação. Ou seja, não tem a vistoria assinada. Você pode até ter uma vistoria de entrada, tem isso também. Não adianta você fazer a vistoria de entrada e não assinar. Por quê? Porque não tem a anuência, não tem a concordância do locatário, entendeu? Tem que ter a assinatura. Se você não tem, você não consegue fazer a verificação do estado no início e o término da locação. Por quê? Porque a vistoria de entrada e de saída são comparativas. Na entrada, eu comprovo como eu estou entregando o imóvel. Na saída, o locatário comprova como ele está entregando o imóvel, e aí é feito ali o comparativo entre entrada e saída, e as eventuais divergências é feito o relatório de vistoria de saída. E aí o locatário tem que providenciar os reparos. Mas se eu não tenho uma vistoria de entrada, como que eu vou comparar com algo? Como que eu vou comparar nada com o estado atual do imóvel? Não, Jéssica, mas que nada, eu sei como é que meu imóvel estava, mas como que você comprova como o seu imóvel estava? Você entende isso, a seriedade? Você pode estar sendo sincero no que você está falando, mas o locatário precisa dessa prova. Ele não lembra como que o imóvel estava, e ainda que assim, mas o locatário está agindo de má fé. Se você joga isso para um juiz, o juiz não te conhece, ele não conhece o imóvel, ele não conhece o locatário. Como que ele vai poder julgar algo se ele não tem as provas necessárias? Então, por ausência de provas, você perde um processo, entende? Uma coisa que você tem direito, porque você não comprovou. Aí vem. A mera apresentação de fotografias é insuficiente para comprovar as alegações da parte autora, no caso que ela estava falando que o imóvel estava detonado. Sobretudo, porque não é possível verificar quando as fotografias carregadas aos autos foram registradas. Então, o que acontece? Ela não conseguiu comprovar quando que essas fotos foram tiradas. Mas é só tirar foto com data e horário. É uma boa, concordo. Mas pensa, como que você vai disponibilizar essa foto? Por e-mail, certo? Tudo por e-mail. Como que você vai comprovar que as 500 fotos chegaram no e-mail? E aquelas 500 fotos são realmente as fotos que você tirou, não é outras fotos. Como que você vai comprovar? Entende? Você vai entendendo o que vai pegando? Mas aí um perito vê, mas uma perícia é cara, entendeu? Então é difícil você conseguir comprovar certas coisas. Pode ser que tenha uma forma de comprovar e tudo mais, mas o correto, para você não ter enrosco, é a vistoria de entrada descritiva, por escrito, acompanhada de fotos. Então, eu não estou falando que fotos não são válidas, eu estou dizendo que fotos de forma isoladas, muitas das vezes não são válidas, não são consideradas em processos judiciais. E isso não sou eu que estou falando, isso quem está falando são os juízes que julgam. É eles que vão julgar, não é o corretor de imóveis que intermediou sua locação, não é o locatário, não é você, é o juiz, se isso for para um processo judicial.
Então, se você fez uma vistoria de imóveis só por foto, vistoria entre aspas, você pode ter problema. Então, o que é o certo? Começou a locação, o inquilino se interessou pelo imóvel, você vai lá, faz o contratinho. E muitas vezes no contrato está escrito, o imóvel está sendo entregue igual ao termo de vistoria. Aí a pessoa vai lá e não faz a vistoria ainda para ajudar, né? Não adianta, não adianta você falar que tem uma vistoria se não tem uma vistoria. Mas ele assinou, mas não tem a prova, gente. Não é assim que funciona, entenderam? Então, você tem que ter uma vistoria de entrada. O problema de você não ter é esse que vocês acabaram de ver. A pessoa perdeu. Numa locação, você tem o bônus, que é o valor do aluguel que você recebe, e você tem o ônus. O que é o ônus? É tudo que não é de responsabilidade do locatário que você vai ter que pagar, digamos assim. Problema estrutural, despesa extraordinária lá do condomínio. E o judiciário entende que, quando não há uma vistoria de entrada, o locador não tem como comprovar como ele entregou o imóvel. Então, não tem como ele comprovar que ele merece receber o que ele está cobrando na saída. Então, ele tem mais um ônus, que é os danos do imóvel. Porque não há uma prova de que o locatário causou aquele problema. Entende? Um vidro quebrado na saída, você não vai conseguir cobrar se você não tiver uma vistoria de entrada. Porque não tem como saber se aquele vidro já estava quebrado na entrada. Mas eu não quebrei, o locatário agiu de má fé. Mas, mais uma vez, eu volto. O juiz não conhece você, não conhece o imóvel, não conhece o locatário. Como que ele vai poder se basear em provas que não existem para poder julgar algo? Ele vai se basear no que tem. E o que tem? É uma vistoria final, de saída, que está mostrando um imóvel com muitos danos, mas que não tem uma vistoria de entrada para mostrar como estava aquele imóvel antes. Entende? Não, para não cometer excessos, não cometer uma injustiça, vence quem tem mais provas, entenderam? Então, eu vou pegar mais um caso aqui para vocês. Deixa eu ver. Que é para poder ilustrar. E você que é locatário, continua aí, hein? Eu não terminei, ainda tem a parte de vocês. Não é assim tudo flores, não. Vocês não vão pagar nada. Ainda tem a parte de vocês. Eu acho que é esse aqui. Aqui que eu comentei com vocês, que é uma jurisprudência também bem antiga. Essa aqui não é 2020, não. É bem antiga, 2008, gente. Eu sei, né, que tem pessoa que fala, jurisprudência antiga, nem vale mais. Mas não é o caso, assim, tanto de qual foi a sentença, mas a forma que o juiz explicou, eu achei muito didática para entender para vocês o porquê que tem que ter a vistoria de entrada e o porquê você não consegue cobrar tudo, pelo menos, né? Nem tudo você consegue cobrar sem a vistoria. Olha só. Aqui, ó. Ele fala assim, quando você lê os artigos 22 e 23, que tem as obrigações do locador e do locatário, logo você conclui a necessidade de se fazer uma vistoria inicial do imóvel sobre o estado em que se encontra o bem a ser locado. Olha aqui, olha isso. Esse laudo, essa vistoria, servirá de base, no momento da entrega das chaves, para avaliar reparos a serem feitos no imóvel, se esse tiver sido danificado durante o período da locação. Entenderam? Então, assim a vistoria deve ser feita em dois momentos. Uma, no início da locação e outra, quando da entrega das chaves. Não sendo feita a vistoria no momento em que se firmou o contrato de locação, fica impossibilitada a verificação de eventuais danos ao bem. Eu não sei como é que fala isso aqui, é latim, mas no caso, a parte autora não acostou aos autos o termo de vistoria inicial. O proprietário não colocou lá no processo a vistoria inicial porque não tinha. E tampouco fez pedido de prova pericial para comprovar a ocorrência de danos no imóvel. Então, além disso, ela não pediu prova pericial para comprovar como que o imóvel está agora. Que, se bem que eu acho que não ia adiantar muita coisa. Talvez só se fosse uma coisa muito, assim, na cara, que dá para ver que o locatário estragou, eles dessem para ela ali. A apelante apenas juntou recibos e fotos do imóvel que não demonstram ter os danos ali descritos advindos de conduta do locatário, já que poderiam estar presentes desde o início da locação ou resultar do uso normal do imóvel. Desse modo, resta afastada a possibilidade de condenação dos réus, os locatários, ao pagamento de indenização por danos materiais. Cadê? Pronto, e perdeu.
É isso mesmo. Tô vendo se tem mais alguma coisa aqui, mas não tem. Então, olha esse aqui, ó. Uhum. É isso aí, gente. Não, isso aí mesmo. E aqui fala o que eu falo para vocês, ó, que o locador, ele é obrigado a entregar o locatório imóvel alugado em estado de serviço que se destina, responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Como que o locador vai responder por algo anterior à locação se ele não tiver comprovado? Então, que nem o juiz ali falou, as fotos que ela colocou não conseguiram comprovar que foi o locatário que causou esse problema. Deixa eu só ligar a luz aqui, pessoal, que tá meio começando a ficar escuro. Começando a escurecer aqui. Então, as fotos ali que ela juntou não conseguiram comprovar se aquele dano ali não foi, na verdade, algo que já estava no imóvel, entende? Então, é bem o que fala ali da lei. O locador, ele é responsável pelos danos que ele causar no imóvel. E como que você comprova os danos que já existem, se não pela vistoria, para você não cobrar do locatário, entende? Então, quando você não tem uma vistoria, fica essa dúvida aqui, entenderam? E o locatário, ó, ele tem que restituir o imóvel, fim da locação, no estado em que ele recebeu. Mas como que você vai comprovar como que ele recebeu se você não tiver um documento, não tiver uma vistoria? Então, ali, ó, daí fala, viu? Ó, aí, lendo isso aqui, você entende que o laudo vai servir como base no momento da entrega das chaves para avaliar os reparos. Então, mais uma vez, você entende a importância de você ter a vistoria de entrada. Outra coisa que pergunto. Então faz uma vistoria, que eu acabei de falar. Faz uma vistoria da época que foi entregue as chaves. Não tem como, gente. Não tem como. Por exemplo, não dá. Já me fizeram propostas assim, Jéssica, eu vou te mandar as fotos do imóvel, de como ele estava 2 anos atrás. Aí você faz um documento ali no Word, anexa as fotos, coloca o descritivo ali e assina para mim que o imóvel foi entregue assim. Não adianta, gente. Primeiro, isso não aconteceu. Eu nem sei que imóvel é esse, eu não conheço esse imóvel. Ainda que eu vá hoje nesse imóvel, ele não vai estar da mesma forma que há 2 anos atrás. Então não tem como. Segunda coisa, por fotos não tem como você avaliar tudo, você consegue avaliar certas coisas. Por exemplo, essa parede aqui, do que vocês acham que ela é? Às vezes é meio óbvio, mas digamos que fosse, sei lá, já viram aqueles porcelanato marrom que parece madeira? Se você olha assim de longe, aquela foto ali, às vezes você pode pensar que é madeira, é um porcelanato, ou uns tetos de PVC que estão fazendo agora, que parece aqueles tetos de madeira ripada, também. Então, o descritivo e a vistoria em loco, no local, é imprescindível, tem que ter, entenderam? Então, não tem como você fazer a vistoria assim, dessa forma que eu acabei de falar, não dá. O que você vai ter que fazer é uma vistoria atual, para que a partir de agora se tenha uma prova de como o imóvel está e o locatário vai responder a partir de agora, entenderam? É claro, tem certas coisas que, embora não tenha, assim, dentro da vistoria, dá para você cobrar do locatário, que são itens de manutenção, entendeu? Por exemplo, caixa d'água. Tá lá a pessoa, né, você alugou o imóvel 1 ano atrás, não fez a vistoria da caixa d'água, um exemplo. Geralmente não é feito porque o vistoriador não sobe ali, né? O certo mesmo é anexar uma nota, que foi feita a limpeza da caixa d'água, e quando a pessoa for lá fazer a limpeza, ela tira umas fotinhos e você pode colocar na vistoria daí, tá? Com essa observação que foi o prestador que tirou as fotos e que ele fez a limpeza e como que tá a caixa d'água. Mas digamos que não teve essa limpeza, e assim não tem fotos. E o locatário tá 10 anos lá no imóvel. Ele não pode entregar a caixa da água imunda e dizer assim, ai, que eu não recebi limpa. Porque aí ele tem que fazer a manutenção nesses 10 anos, entendeu? O que ele pode fazer é fazer a primeira manutenção e cobrar do locador, mas as próximas vai ter que ser dele. Esses tipos de coisa, entendeu? Que a gente tá explicando para vocês. Entendeu, locatário? Não é bem assim também. Exemplo, outra coisa que não é bem assim. Muito importante, que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou compartilhar até. Deixa eu fazer a introdução. Pintura. Não fiz vistoria de entrada, entreguei imóvel com pintura nova. E agora, Jéssica? Agora eu tô perdido. O locatário não vai pintar meu imóvel. Talvez você consiga cobrar pintura. E o locatário, você não pode brigar por causa disso. Porque se você recebeu nova e você detonou a pintura, é justo que você pinte. Entendeu? É justo. Claro, há controvérsias, às vezes foi um desgastezinho natural e aí tem que pintar de novo, eu entendo o teu lado. Mas eu vou falar do que está aqui e tem muitas jurisprudências nesse sentido, tá? Que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos compartilhar aqui, vou mostrar um PDF. Esse tem PDF porque tem dados da pessoa e não é legal a gente mostrar, né? Aqui. Aqui tem o número do processo, tá? Vocês podem ver.
Ah, aqui, ó. Ai, gente, calma aí que eu tenho mais uma coisa pra falar desse aqui, mas esse aqui é muito interessante. Ó, por outro lado, o que aconteceu nesse caso aqui? Que é muito importante, gente, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Jéssica, eu fiz a vistoria, você que é imobiliária. Imobiliária, locador também. Acontece muito que imobiliária é isso. Eu fiz a vistoria. Eu sei que tem que fazer, eu sei a importância, eu fiz a vistoria. Só não mandei pro locatário. E eu vejo direto isso acontecer. O pessoal faz a vistoria e não manda pro locatário assinar. Não manda nem para ele consultar a vistoria. Mesmo o locatário pedindo. E, gente, quando o locatário pede a vistoria, vocês são obrigados legalmente a mandar, sabia? Tenho na ele, depois eu vou mostrar para vocês. Mas, enfim, nesse caso aqui, foi o que aconteceu. Fizeram a vistoria, mas a vistoria só foi disponibilizada para a locatária, a vistoria de entrada, quando ela estava entregando as chaves e queriam cobrar um monte de coisa dela. Que ela começou a falar, não, mas isso já estava assim, mas isso já estava assim. Aí eles foram lá e disponibilizaram a vistoria de entrada, mal feita, por sinal, porque estavam cobrando coisas dela que comprovadamente já estava daquela forma na vistoria de entrada, que é outro problema que tem quando você faz uma vistoria de entrada, tá ali que uma coisa tá quebrada e você na saída quer cobrar da pessoa. Gente, isso aqui não tem nem o que falar. Você que é locatário e tá passando por isso, me chame, que a gente faz uma consultoria para você. Gente, tem custo. Aqui eu tô dando uma aula gratuita, mas consultoria, essas coisas têm custo, mas eu garanto que você tá com um problema assim, de um laudo de entrada frágil e estão te cobrando na saída, a gente vai conseguir te ajudar. Não garanto que a gente vai conseguir abonar tudo, não posso responder pela locadora, pela imobiliária, dizendo que eles não vão te acionar, que não vão acionar seguro fiança e tal, mas eu consigo elaborar uma defesa para você. Essa é judicial, tá? Que eu não sou advogada, então judicialmente sou advogado, tá? Mas com parecer técnico, tipo, como vistoriadora de imóveis. Então, foi o que aconteceu aqui. Ela não recebeu a vistoria. Então, o que, que o juiz fez? Ele anulou. Por quê? Porque é uma prova que ela não teve acesso. Então, não é uma prova, porque para você ter uma prova, as duas partes têm que fazer parte disso, entendeu? Tanto o locador quanto o locatário tem que participar, senão é uma prova unilateral. E se tem uma coisa que a justiça não gosta é de prova unilateral, porque o outro não teve direito à defesa. Então, foi o caso dela. Ela recebeu no final a vistoria de entrada. E aí queriam cobrar dela. E aí ela foi lá e falou, não, não aceito. E ela ganhou o processo, aí recorreram. E aí ela foi condenada a pagar só a pintura interna, a locatária, a inquilina. O resto foi tirado tudo, inclusive a pintura externa, porque sofre desgaste natural. Aí ela falou, não, eu não concordo, e com base, né, que não tinha vistoria de entrada. Ela não tinha tido acesso à vistoria de entrada. Aí, por isso que eu falei para o seu locatário ficar. Olha aqui que o juiz falou. Por outro lado, a inadmissão de laudos de vistoria como meio de prova, né, que não teve ali as vistorias, não afasta o dever da locatária em ressarcir o locador pela pintura interna do imóvel. Por quê? Isso porque a obrigação decorre de cláusula contratual e não do estado do imóvel antes e depois da locação, sendo irrelevante assim a existência ou não dos laudos de vistoria. Trata-se de previsão contratual razoável e legítima, pois o uso do imóvel provoca desgastes na pintura interna, cuja reparação pode ser exigida pelo locador. Tem na lei que o locatário tem que entregar o imóvel com a pintura nova se ele recebeu nova? Não, não tem na lei. Mas você tem jurisprudências. Tem algumas que não, sabia? Tem jurisprudência que o juiz fala que não, que ele acha abusiva a cláusula. Mas uma boa parte, assim, tem falado que se o locatário recebeu com pintura nova e tem cláusula no contrato, tem que ter uma cláusula no contrato, ele tem que restituir com a pintura nova. E aí a única coisa uma das únicas coisas assim que você consegue cobrar na vistoria, cobrar do locatário sem ter a vistoria de entrada. Por quê? Porque você consegue comprovar que a pintura foi entregue nova. Ah, mas não foi entregue nova, mas o locatário não contestou. Entendeu? Também tem isso. Você que é locatário, se recebeu uma vistoria ou você entrou num imóvel que não tem vistoria, é importante que ou você faça uma vistoria de entrada, ou se você recebeu uma vistoria que você não concorda, que não retrata a realidade, você fazer uma contestação. Porque se você assina uma vistoria, você não contesta, no final eles vão falar, não, você não contestou, você concordou com essa prova aqui, então você vai ter que me restituir todos esses reparos aqui, tá? Mas no caso ali, ela não contestou em relação à pintura nova, e embora não tivesse um laudo de vistoria, ela assinou no contrato que ela concordava que a pintura era nova. E se ela não contestou, gente, convenhamos, então, porque a pintura era nova. Ou você chega no imóvel com a pintura usada, toda furada, suja, e você não fala nada. Sabendo que no contrato tem, porque geralmente é uma cláusula em negrito ainda que o pessoal coloca. Então, nesse caso, ela teve que pagar. Então, você, locatário, estava falando, não vou pagar mais nada. E uma das coisas mais caras, né, na desocupação é a pintura. Provavelmente você vai ter que pagar, porque se isso judicializar, tem grande chance
de cobrarem de você. Tem chance de pegar um juiz que não concorda? Tem, mas aí você vai cair no acaso, né? Então, é uma das coisas que pode acontecer. Então, gente, o que nós aprendemos aqui? Que a vistoria é uma prova antecipada. Aprendemos que a vistoria, ela deve ser disponibilizada para as partes. E você que é imobiliário e está assistindo esse vídeo, eu digo para você, você fez uma vistoria, você contratou uma empresa terceirizada, ou você mesmo fez a vistoria, envie essa vistoria tanto para o locador quanto para o locatário. De preferência que o locador e o locatário assinem. O locatário é obrigatório, né? Mas a imobiliária pode assinar pelo locador, mas se você acha que pode dar problema, o locador pode falar depois, ai, não concordo com essa vistoria, o imóvel não estava assim, é bom você mandar para ele a vistoria, para ele estar ciente amanhã ou depois não falar que o imóvel não estava daquele jeito, que, por exemplo, você colocou que o piso era de cerâmica e era porcelanato, entendeu? Então é importante isso. Então, disponibilizar para partes, ter a assinatura da parte na entrada, tá? Porque na saída, o locatário pode se recusar a assinar, e muitas das vezes ele se recusa, tá? Mas ele tem que ser avisado que vai ser feita a vistoria. Então, por exemplo, hoje é dia 30 e vai ser feita a vistoria dia 5. Você vai lá e comunica o locatário de forma inequívoca, de forma que ele receba esse comunicado que vai ter a vistoria, tá? Porque se ele não concordar, ele estava ali, ele viu o imóvel, foi feita a comparação, ele teve acesso tanto à entrada quanto à saída, ele estava no imóvel, não tem muito o que reclamar, mesmo que ele não assine. Ok? Mas isso aí é outro assunto, eu não vou me estender, porque aí também é outra coisa polêmica, tá? Não tem a vistoria de entrada, então procurar fazer. Se já está na saída, você vai ter que tentar achar alguma forma de comprovar certas coisas, ainda que não tenha vistoria de entrada, para conseguir cobrar do locatário. Sei lá, um recibo, um comprovante, uma troca de e-mail, e pode ser que não aceitem. Deixa eu ver se tem mais alguma jurisprudência aqui que seja relevante para vocês darem uma olhada. Acredito que não, acho que é só essa aqui mesmo. Ó, aqui só para vocês verificarem mais um pouquinho, ó, como que eu tô falando, tem mais um julgado. Eu não achei de 2025, é porque são muitas telas, mas aqui, ó. O contrato de locação comercial firmado entre as partes estabelecia que o imóvel estava sendo entregue ao locatário conforme o termo de vistoria, que é o que eu falei, o contrato, quem nunca viu uma cláusula dessa, mas você que pega contrato aí no Google, hein? Cuidado. Conforme o termo de vistoria. Esse faria parte integrante do pacto, né? No caso do contrato ali, né? Do acordo, e no qual estariam descritos os eventuais efeitos existentes. Ausente a prova relativa ao laudo de vistoria inicial do imóvel, mostra-se impossível inferir que os danos descritos no laudo de vistoria final sejam diversos dos danos que já existiam quando do início da locação. Você entendeu o que acontece? Você não tem como comprovar que aquilo ali já não estava daquele jeito. Porque você não tem uma prova de como que estava antes. Entende, gente? As fotografias e orçamentos apresentados pela locadora não são capazes de comprovar o estado inicial do imóvel. A prova oral colhida também não foi hábil a demonstrar a tese autoral. Ainda que seja dever do locatário restituir o imóvel fim da locação no estado em que recebeu, salvo as deteriorações do seu uso normal, mostra-se inviável a análise de violação do referido dispositivo ante a ausência do laudo de vistoria elaborado do início da locação. Então, por um lado, você tem uma obrigação do locatário, mas por outro lado, você não tem a obrigação do locador cumprida, entende? O locador não comprovou como que ele estava entregando o imóvel. Então, como que ele vai poder cobrar alguma coisa se ele não consegue provar como que estava aquilo ali? Entenderam? É igual quem já emprestou alguma coisa para alguém. Você empresta alguma coisa para alguém e a pessoa vai lá e estraga. Não, eu sei, né, que mas tem como eu comprovar. Mas como que a pessoa às vezes fala, não, já estava assim. E aí como é que você vai provar? Não é? Já não aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. Estragaram um negócio meu, nem lembro o que era. Acho que era uma blusa minha. Caneta. Não lembro o que era. E aí a pessoa já estava assim. E aí você vai falar o quê? Você vai provar como? Entenderam, gente? Então, é isso. Então fica aqui as dicas. Se você precisar de uma consultoria, uma ajuda, vocês vão falar com o Wagner, tá? Que é meu sócio, meu marido e sócio. Ele cuida da parte comercial, eu sou o grilo falante aqui sobre vistorias, mas ele cuida da parte comercial. Vocês vão contatar ele vai fazer o orçamento para vocês, de quanto que vai ficar, e a gente elabora para vocês. Nós temos o caso, inclusive, de uma locatária, que na saída estavam cobrando dela um piso inteiro para trocar,
Estavam falando que estava com as bordas estufadas. E a gente conseguiu fazer a defesa e comprovar que aquilo não era devido, tá? Então, gente, fica aqui a dica, espero que vocês tenham entendido. Você que é vistoriador, não se meta em enrascada. Se alguém te pedir para fazer uma vistoria, de 2 anos atrás, você tá 2 anos depois. Não faça, porque você vai estar se envolvendo em algo que não é problema seu. Quem não fez a vistoria, desculpa aí, mas é verdade, é o problema da pessoa e ela vai ter que ver como resolver, mas não se meta nisso, porque você vai estar assumindo uma responsabilidade que não é sua e você pode responder por isso, tá bom? Um abraço para vocês, gente. Tchau, tchau.